Você tava esperando, né? É claro. Tava esperando aquele momento perfeito para comprar a placa de vídeo. Ah, não, agora vai ter a atualização da NVIDIA, as placas RTX 50 Super. Pois é, se você não acompanhou ainda as notícias, a série RTX 50 Super era esperada pro início do ano, que não aconteceu. Também eram esperadas pro meio do ano, o que parece que não vai acontecer. E se você não tá preocupado, que você fala assim, eu nem ia trocar de placa de vídeo mesmo, saiba que isso pode afetar não só as próximas gerações, mas pode afetar também a geração atual. E falando em próxima geração, se você tá pensando em trocar só quando sair a próxima geração, eu também tenho más notícias pra você. Aparentemente, a série RTX 60 só vai sair em 2028. O que significa que a crise atual pode ser muito mais grave do que a gente tá pensando. E tá afetando até a próxima geração, que ainda tá longe de sequer ser anunciada pela NVIDIA. E pode afetar inclusive as gerações atuais de placas da NVIDIA e da AMD. Bom, eu já falei várias vezes pra vocês sobre a crise, eu não vou entrar de novo em detalhes, mas se você quiser, tem vários vídeos aqui no canal falando justamente sobre a crise do hardware, o preço, por que o preço tá tão alto, por que não para de subir, por que as memórias estão caras, e tudo tem a ver com inteligência artificial, mas disso você já sabe. O que você talvez não saiba é que isso também está afetando o planejamento das fabricantes a longo prazo. Pelo menos isso segundo as informações que surgiram. É bom deixar claro que tudo isso aqui são rumores do mercado, de fontes que estão sendo apuradas, algumas são confiáveis, outras são fontes. Uma delas se chama literalmente The Information, ou A Informação em português. Tá sabendo legal. Então, enfim, mas os rumores eles batem muito com o que tá rolando, com as discussões que nós vemos nos bastidores. Inclusive a primeira que dá pra cravar é sobre a série RTX 50 Super. Eu já falei sobre isso aqui no canal, já falei sobre a série RTX 50 Super, sobre ela ser atrasada ou mesmo cancelada várias vezes, mas, de novo, eu reforço, não dá pra cravar nada. Não dá pra cravar, não posso dizer pra vocês, foi cancelada ou não foi cancelada, primeiro, porque a NVIDIA nunca oficialmente anunciou a série RTX 50 Super, então não dá pra você cancelar algo que não foi anunciado. Então, essa é a parte mais importante. Segundo que as fontes divergem sobre qual é o caminho que a NVIDIA deve seguir, até porque provavelmente nem a NVIDIA sabe o que eles vão fazer. Eu imagino que sim, exista tipo, não, olha, estamos vendo aqui, se a gente lança depois, mas eles não têm nada concreto no momento. Que eu falo pra vocês, eles podem surgir amanhã com uma solução, mas hoje pelo menos eu diria que não tem, porque o mercado ainda tá oscilando bastante. Falando em preços, você já deve ter notado que o preço oscilou e oscilou pra cima. Isso porque a crise das memórias que a gente falou já tá afetando as placas de vídeo, e o preço das placas de vídeo que tinha chego a um preço histórico muito bom, pelo menos no histórico recente, você pode pegar inclusive comparadores de preço, pode pegar sites como o PC Build Wizard, que faz comparação de preço, e ver que por volta de dezembro, entre novembro e janeiro de 2025, janeiro de 2026, o preço estava bom nas placas de vídeo. Não é o preço que eu queria. O preço que você queria é uma coisa, o preço que realmente foi praticado ou que era realista é outra. Mas o preço realmente estava num patamar muito bom, principalmente se a gente comparar com o preço sugerido pelo fabricante, ou seja, aquele preço que o fabricante disse que deveria custar, o que seria o ideal para o produto. Bom, isso é como estava. Agora, se você notar, o preço já não tá tão bom assim para a placa de vídeo, começa a subir. O primeiro modelo que começou a desaparecer foi a 5070 Ti, mas o seu desaparecimento já afetou, por exemplo, a 5060 Ti de 16 GB, que teve o seu preço elevado, e a 5080, que também teve o seu preço levemente elevado, que já era cara, e agora os modelos mais baratos começam a ser puxados por isso, porque é quase como se fosse uma linha e aqui a 5070 Ti puxasse isso para baixo. Olha, ela quebrou essa linha aqui, né? E aí para emendar a gente vai cada vez mais juntando os preços, só que vai puxando para cima, não vai puxando para baixo, porque o que tá faltando é a placa da linha top, então ela começa a puxar as outras placas para cima. O problema da série RTX 50 Super não ter sido anunciada ou lançada, que bom, pelo menos não precisa atualizar a placa de vídeo. Não, o problema é que essas placas deveriam vir com configurações de memória mais atraentes. Então lembra aquela que a gente queria desde o começo? Eu queria tanto que a 5070 tivesse mais VRAM, então poderia ser uma 5070 com mais VRAM. A 5070 Ti, a 5080
4080 deveria ter mais VRAM e tal. Pois é, a possibilidade era justamente do aumento da quantidade de VRAM e supostamente manter o mesmo preço. Isso pelo menos é o que historicamente tem acontecido com os refreshes ou com as atualizações de meio de ciclo que a Nvidia tem trazido. Não tem um ganho expressivo de performance, mas tem um ganho expressivo de reposicionamento, como foi com as 20 Super, e quantidade de memória, como nós tivemos com as 40 Super. Então você tecnicamente paga a mesma coisa para ter mais memória, ou você paga menos para ter um produto igual ou um pouco melhor. Isso foi o que nós vimos na série RTX 40. Então, o atraso nesse lançamento prejudica a própria linha atual, inclusive pode ter mexido com o planejamento de todos os parceiros. Olha só a situação. Eu tive na CES, eu não sei se vocês notaram, mas eu consegui perceber isso, inclusive conversando com o pessoal que eles estavam bem frustrados, porque a ideia das fabricantes que têm placas de vídeo, parceiros da Nvidia, era que eles tivessem um espaço destinado para as placas da série RTX 50 Super. Inclusive, eu falei com alguns dos bastidores e falaram que infelizmente o produto que a gente esperava aqui, ele meio que não aconteceu. Então nós tivemos que colocar outros. E aí outros produtos surgiram. Então nós vimos lá a MSI Lightning, nós vimos a RTX 5090 da Horus, enfim, vários produtos que chegaram ali para dar meio que uma distraída do tipo, olha, a gente ainda tem placa de vídeo legal, só não é a que vocês gostariam. E o que tudo aponta para as organizações dos eventos, a CES e todos os comentários que surgiram nos bastidores é que sim, a Nvidia tinha programado pelo menos, ou existia uma expectativa para que essas placas fossem anunciadas durante a CES e em algum momento essa orientação mudou. E a Nvidia não iria mais lançar. Bom, aí agora a gente fala de basicamente rumores e informações de bastidores, porque de novo não tem nada confirmado por parte da Nvidia, mas a série 50 Super, ela provavelmente vai acontecer, ou provavelmente deve acontecer, não dá pra cravar. Ainda está viva a possibilidade de ela ser lançada, porém isso só deve acontecer se algumas coisas se alinharem, tipo a demanda por memória diminuir, ou tipo a demanda por data centers diminuir, ou de repente acontecer amanhã estourar a bolha da IA, ou surgir memória de algum lugar, aí a Nvidia pode lançar essa série RTX 50 Super em algum momento, ou se de repente for necessário por conta do atraso da série RTX 60. Porque sim, isso vai afetar o cronograma de lançamento das fabricantes, essa situação toda. Já foi dito, pelo menos por parte da Sony, que eles ainda têm estoques de memória para lançar os seus consoles, ou para vender os seus consoles, não para lançar a próxima geração, mas para vender seus consoles por algum tempo sem que isso afete os preços. Mas tem meio que uma data determinada para isso. Até aquele momento eles conseguem, depois daquilo precisa ver. E para a próxima geração de consoles isso acaba afetando também, assim como vai afetar para a série 60. Mas a informação que a gente pega aqui é do Videocards, que são obviamente de outros lugares, isso aqui é um juntado de informações, fala sobre a série 60, né, que pode não atingir a meta de 2027, que seria o esperado para a próxima geração, em 2027. O suposto atraso no lançamento da GeForce RTX 50 Super da Nvidia voltou à tona hoje com um novo detalhe sobre o que vem a seguir. Segundo uma reportagem do The Information, os executivos da Nvidia decidiram em dezembro adiar a atualização e priorizar os chips de IA devido à escassez de memória. Aqui vale eu fazer uma observação importante, que o The Information é um site. E ele diz que executivos da Nvidia. Quem são os executivos da Nvidia? Obviamente ele não trouxe a fonte à tona, mas executivos da Nvidia. Essa é a fonte do The Information. Aliás, segundo uma reportagem do The Information, os executivos da Nvidia decidiram em dezembro adiar a atualização e priorizar os chips de IA devido à escassez de memória, o que bate com relatos que nós tivemos e com os acontecimentos dos últimos meses. Embora o relatório repita em grande parte informações anteriores sobre o atraso na atualização das RTX 50 Super, ele acrescenta um novo ponto. Afirma que a próxima geração da GeForce RTX série 60 da Nvidia pode não ser lançada em 2027, com a produção em massa originalmente planejada para o final de 2027 e potencialmente sendo adiada para 2028. Isso aqui seria um planejamento de começar, né, a produção no momento ali de 2027 para ser lançada, e agora isso pode ser simplesmente empurrado para 2028, iniciando a produção no final de 2027 e empurrando para 2028. O mesmo relatório também afirma que a Nvidia está reduzindo a produção das placas de vídeo GeForce série RTX 50. Não me diga! Que já enfrentam disponibilidade limitada no varejo em muitas regiões. Isso coincide com o que relatamos anteriormente sobre um novo esquema de priorização. A abordagem visada evita a criação de diferentes SKUs com a mesma configuração de memória. A Nvidia teria decidido priorizar certas SKUs, mas isso não parece ter surtido muito efeito.
Mas em dezembro, os executivos da NVIDIA mudaram os planos, informando funcionários e fornecedores de que a empresa estava adiando o kicker, sem apresentar um novo cronograma. Segundo as duas fontes, um dos motivos alegados pelos executivos da NVIDIA foi a escassez global de memória, que elevou os preços, e a necessidade de priorizar a produção de memória para a divisão de chips de IA da empresa. Isso aqui foi o relato do The Information. Por que isso faz sentido? Porque ele vem de encontro com uma realidade que nós temos agora. A própria NVIDIA soltou uma nota em resposta àquela treta, tudo que nós já reportamos aqui também, envolvendo o funcionário da ASUS e o Hardware Unboxed. O Hardware Unboxed recebeu uma informação de um representante da ASUS dizendo que eles estavam basicamente encerrando ali, né, chegando no fim da vida útil da RTX 5070 Ti por conta de escassez no fornecimento. Então, eles, ASUS, estariam encerrando os produtos porque eles não estariam recebendo em quantidade os chips para poder fabricar. E segundo o que o Hardware Unboxed levantou, além disso, eles conversaram com diversos lojistas, com distribuidores e com fabricantes. A situação era essa mesmo, a 5070 Ti basicamente não estaria disponível em quantidade nos próximos meses, fatalmente confirmando que ela estaria no fim da linha. Mesmo que a NVIDIA não confirme que ela não fabrica mais, porque ela não encerrou de fato a produção, e pegaria muito mal para uma fabricante encerrar a produção de um produto desse por falta de demanda, a NVIDIA só diz que está enfrentando realmente problemas, reconhece o problema com o fornecimento, porém não encerrou a produção de nenhuma placa de vídeo, ou seja, eles continuam enviando todos os SKUs, ou seja, todas as versões de placas disponíveis para a série RTX 50, mas na prática a gente já vê isso no mercado, 5070 Ti desaparecendo do mercado, a 5060 Ti de 16GB seguindo o mesmo caminho e a NVIDIA priorizando modelos com uma quantidade menor de VRAM. Então a 5060, 5060 Ti, 5050 que tem 8GB, a 5050 ainda utiliza uma memória mais lenta ou mais antiga, né, uma tecnologia que não está concorrendo com as suas irmãs maiores, mas 5060 e 5060 Ti continuariam sendo priorizadas por conta da sua capacidade com 8GB, 5070 viria logo depois, porque tem 12GB, e ao invés de vender a 5060 Ti de 16GB, que tem 16GB, e a 5070 Ti, que também tem 16GB, a NVIDIA iria priorizar o chip mais caro, a 5080. Além disso, segundo as informações do The Information, eles estariam diminuindo a produção dessas placas. Isso, de novo, é muito difícil de confirmar, porque você precisaria de uma fonte interna que apresentasse algum documento, então você vai ter que confirmar nos executivos da NVIDIA, não dá para confiar, porque executivos da NVIDIA podem ser as vozes da cabeça do jornalista do The Information, então a gente está dando crédito para a informação do The Information, mas caso isso seja verdade, seria ainda pior a situação. Se a NVIDIA estaria priorizando, ou seja, movendo chips que poderiam estar sendo utilizados na sua divisão de GPUs GeForce para outras divisões, isso é ainda pior porque vai aumentar a escassez. Eu não diria de forma artificial, mas de uma forma programada, priorizando inteligência artificial. É claro que esse não é um movimento só da NVIDIA, a própria Lisa Su disse que, não nessas exatas palavras, mas do tipo, a gente não tá muito preocupada porque agora o momento é de focar nos clientes de inteligência artificial. Então, só para deixar claro, isso não é um movimento só da NVIDIA, mas, de novo, faria sentido. Por que eu vou ficar gastando memória com GeForce para vender por 200, 500, 700, que seja, $4.000, você pode vender por $40.000 um data center, ou seja lá quanto que custa uma placa com todo o sistema integrado. Então, do ponto de vista financeiro faz sentido, do nosso ponto de vista fudeu de vez! A RTX 60 também parece ter sido adiada. A novidade é a alegação de que a RTX 60 pode não ser lançada em 2027. Relatos como esse são difíceis de verificar. De novo, relatos. Mesmo fontes confiáveis muitas vezes não têm visibilidade dos cronogramas de produção. O site The Information afirma ter novas informações de gerentes da NVIDIA. Como nos lembramos, a RTX 60 é esperada para o próximo ano, possivelmente em meados do ano. Esse relatório sugere que a produção em massa não começaria antes do final de 2027, podendo até mesmo ser adiada para 2028. Eu tô brabo, mano. De novo, ele tá falando mais da produção, né? Era esperado o lançamento ou anúncio para metade de 2027, agora é esperado que a produção comece no final de 2027 para 2028. Lembrando que você precisa produzir a placa para lançar primeiro. O atraso também vai postergar o lançamento da GPU para jogos de próxima geração, para games também, tá? Só para deixar claro. Da NVIDIA. Provavelmente chamada de série RTX 60. Sua produção em massa estava originalmente prevista para final de 2027, de acordo com uma das fontes
segundo o relato do The Information. Claro, só podemos presumir que o relatório seja preciso. O atraso da RTX 50 Super não é novidade, e a priorização atual dos modelos também não é uma atualização recente. No entanto, o mercado consumidor pode mudar rapidamente, especialmente se a demanda por hardware de IA diminuir. Se isso acontecer, é difícil imaginar a Nvidia esperando mais de 2 anos para lançar a série RTX 60. No entanto, estou bastante certo de que a 5090 seguirá o caminho da RTX 3090 e RTX 4090. Provavelmente seu preço não cairá abaixo do preço sugerido pelo fabricante durante a maior parte da sua vida útil. Espero estar enganado, diz aqui no caso o Videocards, o redator do Videocards. Essa é a situação que nós temos agora. A demanda ela continua alta, a produção parece que está sendo focada ainda mais para a inteligência artificial, não é como se já não estivesse, mas segundo os relatos aqui, se a gente for acreditar nisso, a Nvidia estaria focando a produção, olha só o cenário como um todo, além de focar em produtos que utilizem menos memória, eles também estariam focando a produção em chips para inteligência artificial, ou seja, diminuindo a produção de produtos para nós, consumidores finais, e mandando toda essa capacidade de produção para o lado da inteligência artificial. O que, se fosse para, sei lá, colocar de uma maneira educada, não é legal, Nvidia. Bando de burguês, safado! Eu, como consumidor, estaria desapontado. Chateado, decepcionado. Mas, de novo, é o mercado. Quem sou eu para dizer para a Nvidia não faça isso, que maldade? Tampouco acho que a Nvidia em algum momento vai admitir que, claro, estamos tirando produção das GeForce para colocar IA, né? Você acha que eu vou ficar gastando produção com plaquinha pra jogo? Pelo amor de Deus, né? Eu quero rachar de ganhar dinheiro. Vocês não têm dinheiro. Vocês são falidos, cara. Pô, você quer comprar uma 50-50 aí, a 50-60 parcelado? Não tenho. Vai comprar outra coisa. Compra 30-60, véia. Vai comprar placa de mineração. Deixa eu ganhar dinheiro com IA aqui. Então, obviamente que eles não vão dizer isso, não vão afirmar. Eu também acho que essa é a sugestão mais simples dada até o momento, mas eu também acho que a aposta do redator do Videocards está certa, né? Que a 5090 não vai cair para baixo do preço sugerido nunca. Vai acabar a série, não vai. A 4090 nunca caiu para baixo do preço sugerido. Ela acabou, ela saiu de linha e nunca foi vendido mais barato do que o preço que ela foi sugerida desde o seu lançamento. Aliás, ela ser vendida no preço de lançamento já era uma grande vitória, não dá nem para reclamar disso, né? Então, assim, maravilhoso se fosse, mas não era. Sobre as placas da atual geração, é isso que você deve esperar. Diminuir ainda mais a oferta, diminuindo a oferta aumenta o preço, porque tem menos placa para mais gente querendo comprar. As placas da AMD, obviamente, devem seguir o mesmo caminho, e principalmente em relação à nova geração. Se a Nvidia não for capaz ou decidir que não é conveniente lançar uma nova geração agora, não espere a AMD lançando uma nova geração tão cedo. Do jeito que a AMD tem se comportado recentemente, basicamente seguindo todos os passos da Nvidia, ela deve fazer a mesma coisa. Se a Nvidia decidir mudar o timing de lançamento, ou a janela de lançamento dos seus produtos, a AMD deve fazer a mesma coisa e também focar em inteligência artificial. Afinal, siga o mestre. Se a líder de mercado está fazendo, quem sou eu para querer fazer uma boa ação? Ninguém, não é mesmo? Então a AMD deve seguir o mesmo caminho. Nós já temos informações de que vai sim diminuir a quantidade de produtos disponíveis no mercado, mas principalmente de que a próxima geração pode ficar ainda mais distante. Eu tô falando do mercado de hardware, mas para você consumidor no geral, espere isso para vários produtos. Já falei várias vezes, você pode esperar isso para Smart TVs, pode esperar isso para, de repente, produtos Apple. Eu não sei como que os MacBooks vão ser afetados por isso, ou os iMacs. iPhone, talvez, só fique mais caro, mas sim, você deve esperar o efeito no mesmo. Aliás, a Sony já afirmou que existe um estoque aí, pelo menos de memórias, a previsão de memória para algum tempo, mas isso com certeza vai afetar a próxima geração de consoles, porque eles têm que encontrar a janela perfeita. Não adianta eles lançarem uma geração de consoles quando a demanda for muito alta e eles não tiverem capacidade para isso. E no momento a demanda é muito alta e ninguém tem capacidade para oferecer. Que tristeza. 2028. Você tava esperando para trocar a nova geração? Tava esperando para comprar essa? Tava esperando a série 50 Super? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.